Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas. Nem mais nem menos, sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAN, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras,
como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar, nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. Se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante 1 ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. A partir da assinatura ilimitada, meu desempenho melhorou pela possibilidade que a plataforma oferece de poder acessar todos os cursos, também poder montar um plano de estudo com os professores que mais me identificavam, também a possibilidade de baixar as aulas em PDF e videoaulas para poder assistir offline, e isso foi essencial na minha aprovação. Meu nome é Lucas Macedo, fui aprovado no TRE do Pará, eu sou Gran e todo mundo pode. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho.
Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Oi, meus queridos, boa tarde. Dando continuidade aí, vários de vocês já estavam comigo mais cedo. Sejam bem-vindos a todos. Mais uma aulinha e focado sempre agora na revisão, nestas últimas semanas, últimos dias que faltam para que vocês cheguem ao sonhado dia tão esperado, né? Nem sonhado, né? Tão esperado dia 13 de junho para fazer a prova, conferir o gabarito e saber, ter a certeza, que eu tenho essa certeza junto aqui a mim, que vocês irão para a segunda fase. E meu enfoque agora é trazer súmulas para vocês. Súmulas que eu vejo que caem bastante na prova da OAB. Lembrem que a FGV não é apenas a letra fria, não é a letra fria da lei, é também uma análise da jurisprudência, jurisprudências recorrentes do STJ, do Supremo, que caem na prova da OAB. E eu trouxe uma
um apanhado aqui de súmulas do Supremo e do STJ. Um beijo, minha querida Janes. Um apanhado de súmulas do STJ e do Supremo de processo penal. Na próxima semana, acho que nessa não, acho que na outra, eu trago súmulas de direito penal. E como é que essas súmulas foram abordadas na prova? Então, a súmula, eu vou explicar o conteúdo da súmula e, na sequência, a gente vê uma questão da FGV, como que ela cobrou a súmula na sua primeira fase da UAB. Então, desmistificando esse negócio que não cai jurisprudência, cai. A súmula é jurisprudência, é um entendimento reiterado dos tribunais. Certamente cai súmula vinculante e súmulas não vinculantes do Supremo e do STJ. Vamos junto, fui bem em penal e processo penal no simulado, graças a Deus, porém civil... Ai, meu Deus! E Stella, realmente, civil e tributário é um desastre também para mim. Bora, galera! Boa tarde, professor, boa tarde, Mariana... Janes, Thaís, que eu tô vendo aí a galera já, que eu conheço, que estava comigo mais cedo, Elaine, Milena, Andréa, João Pedro, a Samara, Ivanilde, Ana Paula, Matos, Sônia, já falei aqui um monte de gente, a todos, não vou falar todo mundo, a Cleidinha sempre conosco, a Ayrton, o Robson, querido, enfim... A todos os presentes, muito obrigada. Material, gente, eu quero só alertar que o material eu tive que retirar e coloquei um outro para fazer uma retificação. Então, quem baixou o material antes da aula começar, peço a gentileza que baixe novamente, porque eu tive que retificar o material. Carolzinha, me achará, um beijão. Ellison, querido. Sá tá aí conosco, Gabi, Andressa, Mari. Boa tarde, Andréia. Estelinha. Jesus, vamos. Maísa, Kim, querida, Valéria, Rose, senão eu vou ficar aqui falando um monte. Lide, tem sala particular hoje, sim, todos estão convocados, aos assinantes ilimitados convocados para a nossa aulinha, que horas é a nossa aulinha? 19 horas, direito penal hoje, 19 horas, nossa sala particular, beleza? Vamos começar. Olha aí, galerinha, nem saio mais daqui. Aqui já é nossa fãzinha de carteirinha. Maria Barros. Vamos lá, super revisão de súmulas. E agora a súmula de processo penal. Semana que vem eu vou trazer de direito penal. Súmula vinculante 14. Súmula vinculante 14. Olha só. Alice, você tá lá, né? Tô esperando você lá na nossa sala particular. Por gentileza. 19 horas, todos convocados. Condução coercitiva se vocês não aparecerem lá na salinha. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados. Ângela, querida, Rodrigo Preste, meu querido, seja bem-vindo também. Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Olha só, a súmula vinculante 14, ela traz aqui a atuação do advogado no inquérito policial. Nós sabemos que o inquérito policial... Professor, o material não está disponível. Diretor, o material não está disponível. Está disponível, Matheus. Dá um F5 que vai aparecer tudo bonitinho aí para você, tá? Então volta aqui. Ó, a Alessandra também está dizendo que não tá, diretor, que não tá. Olha aí que o diretor vai conferir e, enquanto isso, a gente vai explicar. O inquérito policial é um procedimento investigatório da polícia judiciária e ele tem como característica ser um procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, o que significa dizer que nós não temos no processo penal a aplicabilidade dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa. Princípios estes que estão atinentes ao processo judicial. Entretanto, ao acusado que tem o seu advogado representando os seus direitos, cabe a nós, advogados, é direito nosso ter acesso amplo aos autos do inquérito policial. Não pode o delegado de polícia proibir que nós não tenhamos acesso aos autos do inquérito policial daquele investigado que nós estamos representando.
O inquérito policial tem como característica ele ser um procedimento sigiloso. É inerente do inquérito policial o seu sigilo. Ou seja, não cabe aqui qualquer pessoa ter acesso aos autos do inquérito policial. Mas se eu, por meio de uma procuração, estou representando os direitos daquele investigado, eu, advogada, munida de procuração, tenho direito de ter acesso amplo aos autos do inquérito policial. E é isso que a súmula vinculante 14 nos traz como regra. O que cai na prova da OAB é dizer que nós, advogados, temos direito amplo e irrestrito à investigação. Aí está errado. Nós temos direito aos autos do inquérito policial, às provas que estão contidas no inquérito policial, provas já documentadas. Aquela linha de investigação do inquérito policial que ainda não terminou, que ainda não foi documentada nos autos do inquérito policial, claro que eu não posso ter direito. Imaginem, eu com meu cliente, estou sabendo que está correndo contra ele, em procedimento paralelo, uma interceptação da comunicação telefônica dele. Claro que eu vou avisar meu cliente e vai frustrar a investigação. Enquanto essa interceptação telefônica ela não for encerrada, ela não vai ser juntada aos autos principais do inquérito policial, ok? Então, olha aqui no material. Esta súmula vinculante 14, ela traz como regra esse direito ao acesso. Lembrem que é em relação aos elementos de prova já documentados. E esta súmula vinculante, o embasamento dela é do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que traz aqui uma relação de direitos do próprio advogado, dentre eles ter acesso aos autos do inquérito policial. Como que cai isso na prova? Nós temos aqui um julgado que ele diz o seguinte: o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. E também as prerrogativas profissionais de que se achem investidos no nosso país. Coloca lá os artigos, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle judicial dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticados pelos membros. E aí vem as assertivas. O que o advogado pode, nesta situação, fazer nos autos do inquérito policial? À vista dos autos, sempre que ele entender pertinente, nem sempre que ele entender pertinente. O advogado terá vista dos autos apenas em relação aos documentos, às provas já documentadas, as provas já juntadas nos autos principais do inquérito policial. Errado. O advogado terá direito à vista dos autos somente quando o suspeito tiver sido indicialmente formado. Errado. A questão do indiciamento no inquérito policial simplesmente é um procedimento, é uma fase do inquérito policial que o delegado de polícia, somente o delegado de polícia, quando ele detiver indícios de autoria e prova da materialidade, ele indicia aquele investigado. Então, aquele investigado passa a ter o status de indiciado, quando existe uma robustez maior de prova em relação à autoria e à materialidade delitivas. Então, o indiciamento não tem nada a ver com o direito de nós, advogados, termos acesso aos autos do inquérito policial, termos acesso às provas já documentadas no inquérito policial, no material. Letra C. Do indiciado que esteja atuando com procuração, o acesso aos depoimentos prestados pelas vítimas, se entender pertinente. O erro da assertiva D é que o advogado, ainda que não atue com procuração, o advogado que não esteja munido com procuração, ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial? Pode, desde que a autoridade policial tenha certeza que esse advogado está representando os direitos do investigado. E aí você vai fazer uma procuração
por termo colocado nos autos. Então, o artigo 7º do Estatuto da OAB elenca esse direito ao advogado, que ainda que ele não esteja munido de procuração, ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial. Basta que a autoridade policial se certifique que esse advogado realmente representa os direitos desse investigado no inquérito policial, tendo em vista esse caráter sigiloso do inquérito policial. Letra D, o acesso aos elementos de prova ainda que não tenham sido documentados no processo investigatório. Olha só, os documentos, as provas que não foram documentadas. Senhor diretor, por gentileza, modera aí o nosso chat. Obrigada. Voltando então, gente, voltando aqui. Então, quando nós estivermos diante de uma situação em que não haja prova nos autos do inquérito policial documentados, nós não podemos, advogados, ter acesso aos autos. Então, letra D, lembrem sempre da súmula vinculante 14. Essa súmula vinculante cai. Aí teria alguma pergunta no sentido, Carol, e se o advogado não tiver, olha aqui para mim, e se o advogado não tiver acesso aos autos, ainda que ele tenha direito, o que esse advogado pode fazer? Existe recurso? Não existe recurso. Vocês devem impetrar um mandado de segurança para ter acesso aos autos do inquérito policial, que é nosso direito ter acesso aos autos do inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Olha aqui no material agora. Continuando, então, as súmulas. Mata o diretor. Não, gente, o diretor é bonzinho demais. Não vou matar, não. Súmula 524 do Supremo. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Por que eu trouxe esta súmula? Preste atenção. Essa súmula tem muita relação também com o artigo 28 do CPP. E eu estou com medo que ela caia na sua prova da OAB. Por quê? O artigo 28 do CPP, ele foi alterado com o pacote anticrime, preste atenção. Antes do pacote anticrime, o artigo 28 trazia o entendimento de que o arquivamento do inquérito policial se dava perante o Poder Judiciário. O Ministério Público fazia uma promoção, fazia um pedido, um requerimento para o Poder Judiciário, requerendo, pedindo, pugnando pelo arquivamento do inquérito policial. Quem homologava, eu vou matar hoje. Hoje eu tô calma, mas daqui a pouco eu mato uma pessoa. Quem homologava o arquivamento do inquérito policial de acordo com o artigo 28 do CPP, com uma redação anterior ao pacote anticrime, era o Poder Judiciário. Cabia ao Poder Judiciário o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público. Grava esta informação. Veio a Lei 13.964 de 2019, a famosa lei que traz o pacote anticrime, e altera o artigo 28 do CPP. Esta lei altera e diz o seguinte: não cabe mais agora ao Poder Judiciário. Pode matar o Rodrigo Prestes. Eu tive que parar a aula para ler porque eu não estava entendendo o que você escreveu, mas vamos lá. Não cabe mais ao Poder Judiciário. Vamos, gente, olha aqui para mim, sem colocar nada agora no chat. Preste atenção que eu acho que isso pode cair na sua prova. Não cabe mais ao Poder Judiciário, de acordo com o pacote anticrime, o arquivamento do inquérito policial. O pacote anticrime altera o artigo 28 e diz o seguinte: vai caber ao próprio Ministério Público arquivar o inquérito policial. Vai existir um órgão
dentro do Ministério Público responsável pela análise deste arquivamento. Não passa mais pelo Poder Judiciário, somente pelo Ministério Público. Essa é a redação, é o entendimento da redação do artigo 28 atual do CPP, que nos traz sobre o arquivamento do inquérito policial. Pacote anticrime, então, retira a competência do Poder Judiciário em relação à homologação do inquérito policial, do arquivamento do inquérito policial, e joga para o Ministério Público. Ocorre que o Supremo, por decisão monocrática, suspendeu a eficácia de alguns artigos do CPP, dentre eles o artigo 28. Até hoje, o artigo 28, que teve a alteração do pacote anticrime, não está sendo aplicado. Ele não tem a sua eficácia ainda, porque o Supremo suspendeu a eficácia do pacote anticrime, alguns artigos. Suspendeu a eficácia de alguns artigos do pacote anticrime, dentre eles o artigo 28. Sendo assim, pode cair na sua prova o arquivamento de acordo com o pacote anticrime e o arquivamento como está sendo atualmente aplicável. Atualmente, nós utilizamos a redação anterior, ok? Tá suspenso, gente, é isso que eu estou falando. Atualmente, nós utilizamos a redação anterior ao pacote, porque a redação atual está com sua eficácia suspensa. A FGV ela pode cobrar os dois entendimentos ainda, porque ela está com vigência, mas ela não tem eficácia. Cuidado. O artigo 28 ela tem vigência, mas a sua eficácia está suspensa por decisão do Supremo. Então, ainda hoje, o arquivamento do inquérito policial é realizado pelo Poder Judiciário. Cuidado com essa informação, ok? Volta aqui. Então, arquivou o inquérito policial por despacho do juiz, ou seja, ainda utilizando o entendimento da redação anterior do pacote anticrime, a requerimento do promotor, a requerimento do Ministério Público, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Arquivou o inquérito policial, pode desarquivar? Pode, desde que o desarquivamento seja embasado em novas provas e que o arquivamento do inquérito policial não tenha como fundamento a atipicidade da conduta. Repito, cabe arquivamento do inquérito policial pelo Poder Judiciário? Sim, atualmente sim, porque a redação do 28 do pacote anticrime está com sua eficácia suspensa. Ótimo. Guarda essa informação. Cabe o desarquivamento do inquérito policial? Sim, desde que hajam novas provas, exceto se o arquivamento do inquérito policial se deu com fundamento de atipicidade de conduta praticada pelo agente, não cabe o inquérito ser desarquivado, ainda que novas provas tenham. Então, a única possibilidade do inquérito policial não ser desarquivado é se o fundamento do arquivamento do inquérito policial vier por atipicidade. Ok? Então, são dois entendimentos. Quem arquiva é o juiz e o pacote anticrime, quem arquiva é o MP. Daiane, perfeito. E atualmente nós estamos ainda aplicando o artigo anterior do pacote anticrime. Beleza? Vamos aqui. Esta súmula 524 ela tem embasamento no artigo 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade policial, por falta de base, o que é isso? Falta de base para denúncia? Falta de indícios de autoria, combinado com prova da materialidade. Então, a ausência de um destes elementos
gera a falta de base para denúncia. A autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se outras provas tiver notícia. Outras provas significam novas provas. Joia? Tranquilo? Questão sobre esta súmula, como é que caiu na prova da OAB. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido-a a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado o inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas de João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após a promoção do MP pelo arquivamento por falta de justa causa, o juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. Então, qual foi o fundamento apresentado para o arquivamento? Falta de base, falta de justa causa. Volta aqui. 2 meses após o arquivamento, um colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia a filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Maria, então, entrega o vídeo ao advogado da família. Olha só, 2 meses após o arquivamento do inquérito policial, que teve como base a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, surgem novas provas. A filmagem realizada pelo coleguinha de Maria, que mostra que Maria realmente foi constrangida. Podem as investigações ser reabertas? Sim. Súmula, olha aqui. Podem as investigações ser reabertas? Sim. Súmula 524, combinado aqui com o artigo 18. Nada poderá fazer, então nós advogados, recebendo esta nova prova, nada poderá fazer sobre o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão de arquivamento faz coisa julgada material errada. A decisão de arquivamento por falta de base para denúncia faz coisa julgada formal. Carol, qual é a decisão que faz coisa julgada material quando se trata de arquivamento do inquérito? Quando o fundamento do arquivamento do inquérito for por atipicidade. Decisão que arquiva o inquérito é atipicidade, coisa julgada material. Por isso que, ainda que existam novas provas, essas investigações não poderiam ser reabertas. Lide, você coloca aqui, eu jurava que não caía os artigos suspensos. Pode cair sim, porque o edital ele trouxe o pacote anticrime e estes artigos, eles só têm a eficácia suspensa, a vigência dele tá ok. Então, todas as leis que estejam vigentes até a data do edital pode cair na sua prova, sem problema nenhum. E está no edital o pacote anticrime. Então, pode cair, sem sombra de dúvidas, pode cair perguntas sobre o juiz de garantias no processo penal, que tudo que diz respeito ao juiz de garantias, nós estamos com eficácia suspensa. Pode cair na prova, porque ela está vigente, está só com a eficácia suspensa. Então, pode cair. E o artigo 28, eu tenho medo que caia por conta desta situação na prática, né? Nós aplicamos o artigo 28 anterior. Então, porque tem que existir o arquivamento do inquérito policial, nem todo inquérito policial gerará uma ação penal, tá? Volta aqui. Qual a pergunta aqui? Prof. Carol, Carolzinha perguntando. Quando puder responder, Supremo suspendeu alguns artigos, não tem um prazo para voltar? Não, não tem. Não tem. Porque algumas situações, Carolzinha, precisam que alguns órgãos que têm essa incumbência para fazer a implementação. Então, por exemplo, cabe ao CNJ fazer a implementação do juiz de garantias. Como é que ele vai fazer essa implementação do juiz de garantias no território brasileiro?
Entendeu? Então, como é que ele vai fazer esse arquivamento dentro do Ministério Público? Ele precisa que o Ministério Público se reestruture para ter um órgão responsável por arquivamento do inquérito policial. Enfim, então precisa de que haja uma estruturação, só que precisa de também um prazo razoável, tá? Valéria, temos a aula do pacote anticrime já. Tá aí já disponível no YouTube, só colocar aí pacote anticrime. Eu falei de todas as mudanças do pacote anticrime, aspectos penais e processuais penais, tá? No material. Poderá apresentar vídeo ao Ministério Público, então nós, advogados, poderemos apresentar esse vídeo novo ao MP, sendo possível desarquivamento do inquérito? Sim, por quê? Provas novas. Ou oferecimento de denúncia por parte do promotor em razão da existência de prova nova? Perfeito. Perfeito. Nada poderá fazer sobre o ponto de vista criminal, eu nem leio o restante, claro que pode, porque são novas provas. Se são novas provas, o inquérito policial pode ser reaberto. Poderá iniciar de imediato ação penal privada subsidiária da pública. Nós, advogados da vítima, poderemos ingressar com ação penal privada subsidiária da pública? Não. Nós só poderemos ingressar com ação penal privada subsidiária da pública quando se caracterizar inércia do MP. E quando é que se caracteriza a inércia do MP? Dá uma pausa, gente, agora, porque entrou o professor Glauber, meu amigo, professor, coach do Gran Cursos. Um beijo, muita saudade de você, meu amigo. Muita, 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 muita saudade. Um beijo para você, muito obrigada por você estar aqui comigo nesse momento. E que voltem logo às aulas presenciais para que todo mundo se reencontre. Um beijo, meu amigo, excelente semana. Por que não cabe aqui ação penal privada subsidiária da pública? Porque só cabe mediante demonstração de inércia do MP. E quando é que se caracteriza a inércia do MP? Em 3 situações. Quando o MP não oferece denúncia no prazo legal, ou quando ele não requer o arquivamento, ou quando ele não pede novas diligências. Então, o MP tem um prazo legal para oferecer denúncia, ou pedir arquivamento, ou pedir novas diligências. Passou o prazo, nada disso ele fez, aí eu caracterizo a inércia, cabendo, então, à vítima, por meio do seu advogado, ingressar com ação penal privada. Então, pedir o arquivamento não caracteriza de maneira alguma a inércia do MP. Coloque aqui. Então, não pode entrar com ação penal privada, porque se houve o arquivamento do IP, não há inércia do Ministério Público. E é requisito, né? É requisito. Mesmo arquivado por atipicidade, surgindo novas provas, desarquivo, inquérito, Natanael, não. Se o arquivamento do inquérito policial se deu por atipicidade, faz coisa julgada material, não cabe o desarquivamento. Joia? Coloque aqui. Então, letra B de bacharel em Direito, com base na súmula 524 do Supremo, que já lemos, e o artigo 18 do CPP. Vamos para mais súmulas, assunto que vocês... Ela te deu uma trégua, não foi? Mas já já a gente volta. Já já a gente volta. Grauber Dente de Ouro tem que voltar, Glauberzinho, né não? Quantos exemplos com Grauber Dente de Ouro que a gente fazia na nossa sala particular, que era uma delícia, nosso sextou às 10 horas da noite. Era bom demais. Vamos lá. Gente, esse assunto despenca na prova, competência. E nós temos inúmeras súmulas que falam sobre competência. Inúmeras súmulas. Vamos lá. Primeira súmula. Súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de entidades, de suas entidades. Olha só. O artigo 109, inciso 4º da Constituição, previu a competência dos juízes federais. Artigo 109, caput, diz o seguinte:
Aos juízes federais compete processar e julgar. Então, quer saber a competência federal? Vá ao artigo 109 da Constituição. O inciso 4º diz o seguinte: os crimes políticos, então, cabe aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Até aí, ok. Olha só, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Percebam, se houver a prática de uma contravenção penal em face contra a União, as suas autarquias, empresas públicas federais, não é da competência da Justiça Federal processar e julgar aquela criatura que praticou a contravenção penal em face da União, ok? Por conta do artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. Então, vai caber a quem julgar os agentes que praticaram infrações penais da espécie contravenção penal contra a União, Justiça Estadual. Me dá uma tela em branco aí, por favor, que eu vou fazer aqui rapidinho um esquema para que vocês entendam onde está a contravenção penal. Muitos me perguntam achando que é gênero. Olha só aqui no material. O Manuel pergunta, prof, no caso de arquivamento por atipicidade, qual o prazo para nova representação com relação com a nova redação da representação e novas juntadas de prova? Se o arquivamento foi por atipicidade, Manuel, faz coisa julgada material, não reabre. Então, a atipicidade da conduta praticada pelo agente, a tipicidade formal ou material, a decisão faz coisa julgada material, porque a decisão ela ainda vai ser uma decisão homologada pelo Poder Judiciário. E aí, esta decisão, ela vai fazer uma coisa julgada material, significa dizer a sua imutabilidade quando transitar em julgado. Não cabe ela ser rescindida, ok? Nesta situação, ela não pode ser reaberta não pode ser reaberto o inquérito policial. E não vai caber revisão criminal, porque a revisão criminal é sempre em favor do réu. Não, Juan. Em caso de arquivamento por atipicidade, qual o prazo para nova representação com nova redação da representação? E não existe reabertura de inquérito policial que foi arquivado por atipicidade. Não existe. Não existe. Ok? Faz coisa julgada material. Agora, se você quer saber a representação nas ações penais públicas condicionadas à representação, a representação é de 6 meses a partir do conhecimento da autoria delitiva. Só se foi essa que você pergunta. Bora voltar aqui. Nós temos como gênero infrações penais. Isso é gênero. Cabendo 2 espécies. Contravenções penais, previstas no Decreto-Lei 3688, e crimes. Tudo aquilo que não tiver no Decreto-Lei da contravenção penal é considerado crime. Ok? Então, se a contravenção penal for praticada contra a União, administração direta e indireta, e administração indireta, administração pública indireta da União, quem vai processar a pessoa que praticou a contravenção penal contra a União, seja contra a administração pública direta ou indireta, será a Justiça Estadual. Nunca Justiça Federal. Por quê? Artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, no material, por gentileza, combinado com a súmula 38 do STJ. Joinha? Se o crime for praticado contra a União,
também nessa situação de administração direta e administração indireta, em regra, competência para processar e julgar, Justiça Federal, artigo 109. Outra observação que eu quero fazer para vocês. A justiça comum é gênero de duas espécies: justiça estadual e justiça federal. Se você falar para mim, cabe à justiça comum julgar, eu vou fazer a pergunta: estadual ou federal? Porque ambas são justiça comum. Entenderam? No material novamente. Vamos para mais súmulas sobre competência. Súmula 62. Compete à justiça estadual, que é comum, processar e julgar crime de falsa anotação na carteira de trabalho, na CTPS, Previdência Social, atribuído à entidade privada. Então, a entidade privada faz falsa anotação na CTPS. Quem é que vai julgar esse crime? Justiça estadual. Joia? Súmula 104. Compete à justiça estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Então, o estabelecimento particular de ensino, ainda que tenha autorização do MEC para exercer a sua função, praticou o crime de falsificação, de uso de documento, cabe à justiça estadual. Justiça comum estadual, então, prof, isso mesmo, justiça comum estadual. Porque se você falar justiça comum, não responde a questão, beleza? Súmula 107, compete à justiça estadual processar e julgar o crime de estelionato praticado mediante falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Qual é a autarquia federal? INSS. Se você verificar que o INSS foi lesado com a falsificação daquela guia, aí cabe à Justiça Federal. Por quê? Porque o INSS é autarquia federal e a autarquia é a administração pública indireta federal. E o artigo 109 da Constituição Federal diz que cabe aos juízes processar e julgar os crimes praticados contra a administração pública indireta federal. Ok? Olha a interdisciplinaridade aí, meu povo, no material. Súmula 140, compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes em que indígena figure como autor ou vítima. Carol, mas o indígena é federal. Se o indígena for autor ou vítima, a pessoa, isso não vai deslocar a competência para a Justiça Federal. Só desloca a competência para a Justiça Federal quando o crime envolve a cultura indígena, o povo indígena, o sujeito indígena. Isso não desloca a competência para a Justiça Federal. Ok? No material. Bora lá. Juan da Silva foi autor de uma contravenção penal, olha só, contravenção é espécie de infração penal, em detrimento de interesses da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é empresa pública federal. Empresa pública federal é a administração pública indireta e federal. Praticou ainda outra contravenção em conexão, dessa vez em detrimento dos bens do Banco do Brasil. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista Federal. Olha só. Juan pratica contravenção penal contra uma empresa
Pública Federal, que é a Caixa, e uma contravenção contra uma sociedade de economia mista federal. Quem é o competente para julgar? Juan. Justiça Federal, Justiça Estadual ou ambos? Justiça Federal para a contravenção que ele cometeu contra a empresa pública federal? Não, porque a Justiça Federal nunca julga contravenções penais. Nunca julga contravenção penal. Volte aqui no material. Então, nesta situação, a Justiça Estadual será competente para julgar as duas infrações. Nunca a Justiça Federal julgará contravenção penal. Nunca. Súmula 556 do Supremo. É competente a Justiça Comum para julgar as causas de sociedade e economia mista. Olha só, meus queridos, não cabe jamais a Justiça Federal julgar situações em que sociedade de economia mista federal seja lesada. Então, qualquer crime que aconteça contra o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista federal, competência Justiça Estadual, súmula 556 do Supremo. E também não cabe à Justiça Federal julgar contravenção penal. Se eu tive uma contravenção penal contra a Caixa Econômica Federal, vai para a Justiça Estadual. Essa seria um peguinha na prova de vocês. Então, as duas serão julgadas pela Justiça Estadual. Tem uma pergunta aqui. Claudinha, acertei todas as questões de processo. Ô, minha querida, eu fico muito, muito, muito feliz. Justiça Estadual, quem é que falou aqui do indígena? Gente, achei que se tratando de indígena era tudo a competência federal. Ana Paula, não. Competência federal, indígena, quando você pega aqui o povo indígena, a cultura indígena, o sujeito indígena, não. De jeito nenhum. Hoje vou ter que passar o pente no cabelo, pelo amor de Deus. Vai abrir, viu, Kim? Vai abrir a câmera hoje. Professora, falsificar documento de diploma de ensino credenciado pelo MEC, Justiça Estadual. Justiça Estadual, beleza? Mesmo que ele tenha, o diploma tenha que ser homologado pela Universidade Federal, por exemplo, Justiça Estadual é competente. Correio é federal. Só que Correio é empresa pública, né? Correio é empresa pública federal. Se o Correio for vítima de contravenção penal, Justiça Estadual é a competente. Se ele for vítima de crime federal, aí vai para a Justiça Federal. Tranquilos? No material aqui agora. Continuando competência, meus queridos. Competência que eu sei que é o calo no sapato de muita gente. Calo no sapato de muita gente. Vamos para mais uma súmula. Súmula 122. Súmula 122 do STJ. Obrigada. Gente, olha o tratamento. Abre a câmera. Olha o tratamento aqui. O diretor sai e traz para a professora uma xicrinha elegante, bonita, um café que foi passado agora, tá com um cheiro maravilhoso. Valeu, diretor. Valeu. Isso é que é tratamento VIP, né não, pessoal? Isso é que é tratamento. Repete as últimas súmulas. Repito. Lavei meu cabelo. Vocês são demais. Volta aqui no material. Súmula 62. Súmula 62. Súmula 104. Súmula 107. Súmula 140. Esse material está disponível. Esse material está disponível para vocês. Pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, se você praticar o crime de vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal, infração penal da espécie contravenção contra um caixa, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Quem é o competente para julgar estas vias de fato? Justiça Estadual. Beleza? Tranquilo? Vai tomar um também, gente, a gente tem que tomar café nessa hora. Café é nosso melhor amigo, né? Então vamos falar mais uma súmula.
Eu amo um cafezinho preto. Ai, bom demais. Café com leite também ainda gosto, mas um cafezinho assim, in natura. Depois do café, ele não morre mais. Hoje eu tô de boa, gente. Ó, paz e amor aqui. Tô com uma cor azul bebê, azul celeste, uma candy, né? Uma cor mais soft, candy color, como diz aí a moda. Prof, Sociedade de Economia Mista sempre estadual? Joel, sim, sempre estadual. Sendo contravenção ao crime, sendo contravenção ao crime. Identificou que a vítima é Sociedade de Economia Mista, ainda que federal, estadual é a competência. Verificou que é empresa pública federal, pausa. Se for crime, justiça federal. Se for contravenção, justiça estadual. Ok? É isso que você tem que levar na sua cabeça. Indígena. Se falou indígena, a pessoa indígena ou o crime é contra o povo indígena, a cultura indígena. Se for o povo indígena, a cultura indígena que está sendo lesionada, justiça federal. Se for o sujeito, ainda que ele seja indígena, não vai deslocar necessariamente a competência para a Justiça Federal. Salvo se você identificar também um prejuízo para a União aqui, tá bom? No material. Aqui é Ilha do Amor, São Luís, Maranhão. Súmula 147, compete à Justiça agora Federal, então agora eu vou falar da competência da Justiça Federal. Hoje você não tá com mais intenção. Kim, minha querida. Olha só, deixando a professora aqui vermelha. Kim, minha querida. Bora. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, nesta súmula, a gente tem que caracterizar o nexo causal. O que é isso? Não é porque a vítima seja funcionário público federal que a competência da Justiça Federal, não. A vítima é funcionário público federal e aí você deve analisar o crime sofrido por este funcionário tem relação com o exercício dele na administração pública federal? Se sim, Justiça Federal. Se não, vai para a Justiça Estadual. Ok? Índia, disso entendo, Patrícia. Sou índia de Manaus com certidão em tudo. Deve ser a coisa mais linda do mundo, viu? Mais linda do mundo. Quer mais? Tem alguma pergunta aqui? Não, né? Errei uma questão dessa, onde o crime ocorreu contra uma pessoa indígena. Eliseu, nunca mais você vai errar. Prof, na plataforma, na parte de competência, só tema aula sobre prerrogativa de função. Não está completa. Lide, mas essas aulas é da professora, não é minha, né? Porque eu gravei os exercícios, a parte da teoria da primeira fase não está comigo. Aí tem que dar uma olhadinha, tá? Eu não vou saber te responder isso. Mais uma súmula, meu povo lindo, que cai em prova e já caíram várias vezes estas súmulas. Súmula 165 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho praticado no processo trabalhista. Olha só. Você está lá na Justiça Trabalhista, aquela coisa bela, só que não. Né? Desculpa aí para a galera de plantão do direito trabalhista, né? Mas vamos lá. Gente, eu não sei nem qual lado o advogado senta na Justiça Trabalhista. Não sei, nem me perguntem. Mas vamos lá. Estamos lá na Justiça Trabalhista e a testemunha mentiu. Crime de falso testemunho. Vocês sabem que a Justiça Trabalhista não julga crime. Então, vai deslocar a competência, qual é o juízo competente para julgar aquela criatura que cometeu em plena audiência o crime de falso testemunho? Justiça Federal. Então, a Justiça Federal vai julgar o agente, o sujeito ativo do crime de falso testemunho praticado na Justiça Federal. Qual o meu nome? Carolina Carvalhal, Carol Carvalhal. Seja bem-vindo. Nem sempre será a Justiça Federal, vai depender se é contravenção ou crime. Perfeito se você estiver falando, então,
da competência da Justiça Federal, neste caso de índio também, né? Então, Justiça Trabalhista. Pessoa mentiu na Justiça Trabalhista, competência, Justiça Federal. Justiça Federal. Súmula 200. Súmula 200. O juízo federal competente para processar ou julgar acusado de crime de uso de uso de passaporte falso é o lugar onde o delito se consumou. Usou passaporte falso, competência da Justiça Federal. Qual é o juízo competente, o lugar onde o crime se consumou? Onde o crime se consuma? No local onde o agente utiliza o passaporte falso. No local onde ele utiliza. Então, olha só. Imaginemos que eu estou indo para fora e eu vou fazer Brasília, São Paulo e o país que eu quero ir. Aqui em Brasília eu não utilizo o passaporte, mas lá em São Paulo eu devo utilizar meu passaporte para sair do país. E aí? Onde eu utilizei o passaporte em São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo é o juízo competente, Justiça Federal, porque a questão do passaporte aqui você tem a competência da Justiça Federal. Nanda, sou trabalho, amo civil e penal, é o meu desafio. Ai, coisa linda, e você vai amar ainda penal, olha o que eu estou te dizendo. Existe alguma chance da existência de conexão entre crime e contravenção? Na Justiça Federal, não tem. Ângelo, nessa situação, quando você fala dessa conexão, vai ser a exceção do artigo 78, inciso 2, a linha A do CPP. Eu vou aplicar a exceção. Não vai ter esta conexão. Então, praticou um crime contra a administração pública federal e praticou uma contravenção contra a administração pública federal. O mesmo agente, o processo tem que ser apartado. Vai aplicar a exceção aqui, não aplica a regra do 78.2, a linha A do CPP, ok? Professora, crimes cometidos no âmbito da Justiça Estadual e Justiça Federal, quem julgará será a Justiça Federal? Em regra, sim, de acordo com o artigo 78 do CPP. Em regra, sim. Exceção, quando eu tiver crime e contravenção, processos devem ser separados. Os processos devem ser separados, ok? Mais alguma pergunta? Vamos aqui no material. Opa. Súmula 208 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeito à prestação de conta perante o órgão federal. Para tudo, e olhe para mim, súmula 208, eu quero também fazer aqui uma explicação da súmula 702 do Supremo. Olha só. Se você estiver diante de um crime praticado, que diacho é isso, gente? Bora tomar um banho. Se você estiver diante de um crime praticado por prefeito, preste atenção. Prefeito tem foro por prerrogativa de função. Quem julga prefeito é a segunda instância. Prefeito, ele vai ser julgado de acordo com a súmula 702 do Supremo pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, quando nós estivermos diante de crimes que devam ser processados e julgados perante a Justiça Federal, quem julgará o prefeito vai ser o TRF. Vem aqui. Olha só. Olha só. Reginaldo, Carolina, os últimos anos o Supremo está usando as súmulas para tornar leis em vez da Câmara.
Isso não está tirando a competência legislativa de jeito nenhum. Isso não tira a competência legislativa porque a súmula vinculante, ela não vincula nem o Pleno do Supremo, nem o Poder Legislativo. Então, as súmulas vinculantes vincula quem? Os órgãos fracionários do Supremo, todo o restante do Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, a qualquer momento, pode sim, o Poder Legislativo mudar o entendimento do Supremo por meio de uma nova lei. Então, eu discordo com essa sua pergunta meio afirmativa, beleza? Súmula 702 do Supremo. Sim, Ângelo. Olha só, meus queridos. Se nós estivermos diante de agente, sujeito ativo, quem pratica o crime? Prefeito. Quem julga o prefeito? Quem julga o prefeito? Órgão do Poder Judiciário da segunda instância. Órgão do Poder Judiciário da segunda instância. Ou seja, TJ no âmbito estadual e STJ não, Sérgio, e TRF. Lembre que o TRF nós temos 5 regiões. Lembrem que TRF nós temos 5 regiões. Então, se eu tenho uma pessoa que é prefeito praticando um crime de competência da Justiça Estadual, quem julga esse prefeito porque ele tem foro por prerrogativa de função é o Tribunal de Justiça do Estado que ele estiver vinculado. Do Estado que ele estiver vinculado. Prefeito do município de Feira de Santana. Feira de Santana é do Estado, é um município do Estado da Bahia. E o TJ Bahia, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é competente para julgar o prefeito de Feira de Santana. Entenderam? Agora, o prefeito de Feira de Santana, preste atenção, pegou a verba que a União, a Blasucci já explicou isso, pegou a verba que a União repassou obrigatoriamente. A União, ela deve repassar verbas para os municípios, verbas federais, verbas da União, repasse obrigatório. Esta verba da União, que não incorpora no patrimônio do município, vai ser considerado bens da União. Se este prefeito desviar esta verba da União para outro destino que não aquele previsto em lei, ele pratica um crime de malversação de verbas públicas federais. Decreto-Lei 201 de 67. Nesta situação, quando o prefeito comete crime contra o erário federal, quem é competente para julgar este prefeito? TJ? Não. Justiça Federal, mas o juiz federal de primeira instância? Não. O TRF. Porque ele tem foro por prerrogativa de função. Keila, meu amor, um beijo. Quanto tempo? Um beijo para você. Então, olha aqui no material. Se o prefeito praticar um crime em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, por exemplo, malversação de verbas públicas federais, quem vai julgar? Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal, porque a competência da Justiça Federal, súmula 208 do STJ. Olha só. Compete à Justiça Federal, só que vai ser competente o TRF, não é a primeira instância. Carol, e qual a região? Como é que eu descubro a região do TRF? A região do TRF de acordo
com a circunscrição que esse prefeito atua. Se ele praticou o crime de malversação de verbas federais em Feira de Santana é um município da Bahia. Bahia pertence a qual região do TRF? Primeira região. Quem vai julgar esse prefeito de Feira de Santana? TRF da primeira região. A propósito, está sediado onde o TRF da primeira região? Aqui em Brasília. Ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Neide, pode esperar que vai cair súmula, com certeza. Também acho. Tem mais pergunta aqui não, né, gente? Se tiver, desculpa, vocês repetem aí. Eliseu, então os prefeitos que desviam verbas vindas da União, que eram destinadas para combater a pandemia, são julgados pelo TRF? Não. Aí, Eliseu, como não, Carol? Você acabou de falar, não. Porque, Eliseu, são duas situações diferentes. Existem verbas encaminhadas da União para o município que elas necessariamente devem incorporar no município da União. Do município. Peraí, de novo. Existem verbas da União que, encaminhadas ao município, elas necessariamente incorporam ao patrimônio do município. E as verbas encaminhadas da União para controlar a pandemia, elas são incorporadas no patrimônio municipal. Se o prefeito der destinação diversa a esta verba, competência da Justiça Estadual, porque no momento que ela incorpora no patrimônio do município, já não é mais verba federal. Agora, o repasse dos 18% do tributo que a União repassa para o município, repassa em caráter de verba da União e não incorpora no patrimônio da União. Neste caso, competência da Justiça Federal. Olha só a interdisciplinaridade. Você tem que saber um pouquinho de tributário, constitucional e processo penal. Falou que o crime foi cometido por prefeito, cuidado. Pode ser da competência estadual, pode ser da competência federal. Repito, Patrícia, vamos lá. Existem verbas da União. A União repassa verbas para os municípios. Ok. A Constituição Federal, ela previu que um percentual X dos tributos federais devem ser obrigatoriamente repassados para os municípios. Este repasse dessas verbas da União não incorpora no patrimônio. Ela continua sendo verba federal. Se o prefeito der destinação diversa a essa verba federal, se ele der destinação diversa a essa verba federal, quem vai processar e julgar este crime? TRF, Justiça Federal. Agora, diferente. Existem verbas previstas na Constituição Federal que a União deve necessariamente repassar para os municípios. Só que estas verbas, elas não permanecem com caráter federal. Elas incorporam no patrimônio municipal. Está prevista na Constituição Federal. Quando este repasse incorporar no patrimônio do município, patrimônio municipal é. Se o prefeito pegar essa verba, que agora é municipal, e desviar essa verba para outra coisa, furtar, praticar um peculato, ele responde perante o Tribunal de Justiça do Estado, e não mais o TRF, porque não é mais da competência. O que eu quero que vai cair na prova é o seguinte, realmente isso é a parte mais difícil de prefeito. Quem é competente para julgar prefeito? Segunda instância, TJ ou TRF. Depende da natureza do crime. Natureza estadual, TJ. Natureza federal, TRF. É isso que eu quero que vocês entendam. Por conta da súmula, vem aqui novamente, 208, que fala que compete à Justiça Federal
processar e julgar prefeito por desvio de verba sujeito à prestação de contas perante o órgão federal. Quem é esse órgão federal? TCU. Se você tem que prestar conta ao TCU, é federal. Se ele desviar a verba federal, competência da Justiça Federal. Como ele tem foro por prerrogativa de função, vamos agora para o TRF. Fundo de participação incorpora ou não incorpora? O FPM incorpora no patrimônio do município. Se ele desviar essa verba, TJ. Verba da pandemia incorpora também. Ok? Deixe-me ver aqui mais devagar, tá muito rápido. Fundeb é um repasse federal pela educação. Eles incorporam no município? Não incorpora. Fundeb é um repasse da União para os municípios, que vai para merenda escolar, transporte escolar, não incorpora. Por quê? Precisa prestar contas perante o TCU. Se ele vier a desviar com dinheiro que veio do repasse do Fundeb, lascou. Justiça Federal, TRF. Peguei muito isso oferecendo denúncia perante o Ministério Público Federal lá no TRF. Muitas vezes, ok? Verba da pandemia vindo da União é estadual? É, Carol, porque incorporou ao patrimônio do município. Se incorpora ao patrimônio do município, competência da Justiça estadual. Se não incorpora, tem que prestar contas ao TCU, competência da Justiça Federal, TRF. Entenderam? No material. Quando vocês lerem a súmula 208, você vai colocar a remissão da súmula 702 do Supremo, para você estudar. Tem que observar, Bruna, qual é a natureza dessa verba. Professora, como saber o que incorpora? No enunciado da questão vem dizendo, Daiane, ela vai dizer. Ela vai dizer porque aí você precisaria... Só se ela quiser te ferrar mesmo. Se a FGV quiser te ferrar, ela vai fazer uma interdisciplinaridade com você entre constitucional e direito processual. Olha aqui para mim, diretor, e direito processual penal. E aí, por exemplo, o repasse dos 18%, que é obrigatório, ele vai incorporar verbas voltadas à educação, como o Fundeb, que é para a educação, merenda escolar, transporte escolar, não incorpora, ok? Lid, partiu assistir essa aula milhões de vezes. Roda aqui no material. Súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga, isso aqui pode cair, viu? Remetida ao exterior, pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Olha só. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida ao exterior. Vem para mim. Olha só como é que vai ser. A FGV não é de Deus mesmo, não. Ela não tem coração, né, a FGV. Eu quero remeter uma droga do Brasil, em caixa postal, né, em embalagem pelos Correios, Brasil para o exterior. Beleza. Só que esta caixinha, ela vai passar por alguns correios até chegar o dia que vai sair do correio X até ir para o exterior. Qual o juízo competente? Se o destino da droga é internacional, competência da Justiça Federal. Se o destino da droga é internacional, competência da Justiça Federal, porque caracteriza o tráfico internacional. Até aí tudo bem. Beleza. Vai direto ao ponto. Ok, calma. Professora Robertinha, nossa coordenadora, um beijo, muito obrigada por estar aqui conosco. Agora imaginemos, qual é o juízo federal competente se houver a apreensão da droga? Vai ser o juízo competente federal de onde eu postei a droga, onde a droga foi apreendida. Onde a droga foi apreendida. Então, se eu posto aqui em Brasília, mas para sair ela vai passar por outros correios
e até então não foi apreendida a droga, essa apreensão da droga, digamos que a apreensão da droga vai se dar lá no Mato Grosso do Sul, o juízo competente vai ser o Juízo Federal da Seção Judiciária de Cuiabá. Do Mato Grosso do Sul, não. De Mato Grosso do Sul, qual é a capital, gente? Campo Grande. Então, esta súmula no material 528, a competência é do juiz federal do local da apreensão da droga remetida e não do local em que você remete a droga. Ok? Pensem nisso, lembrem disso. Esta questão vai cair na sua prova. Há uma tendência grande. Há uma tendência grande. Competência para julgar e processar tráfico internacional quando você encaminha a droga para fora. Muito cuidado. Onde foi apreendida a droga. Não onde foi remetida a droga. Aí outra pergunta, Carol, ainda que a droga não vá para o exterior, ela ainda seja apreendida aqui no Brasil, competência federal? Sim, porque você vai analisar o dolo do agente, para onde era, qual era o destino da droga? Internacional, competência federal, ainda que não chegue lá no território estrangeiro. Ok? O que tinha nesse café? Nem te conto, Kim, nem te conto. Campo Grande é onde eu moro, que lindo. Campo Grande, um beijo pro pessoal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande eu acho uma cidade linda, 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 linda. Faz sentido, julga onde apreende a droga. Isso aí vale, gente, também para tráfico interestadual. Eu encaminhei, não é justiça federal, é justiça estadual. Eu encaminhei a droga, imaginemos que eu encaminhei a droga para Bahia. Só que a droga foi apreendida no Goiás. Qual é o juízo competente para julgar esse tráfico interestadual? Justiça Estadual do Goiás, onde foi apreendida a droga. Onde foi apreendida a droga. Tráfico internacional, Justiça Federal. Onde que vai, qual o juízo federal competente? Onde foi apreendida a droga, beleza? Se a droga foi apreendida em Portugal, o último contato da droga foi em qual local no país? É o juízo competente. Então, se a droga só foi apreendida em Portugal, a droga tocou qual o local, o último local aqui brasileiro? Sei lá, Rio Grande do Sul, competência Justiça Federal do Rio Grande do Sul, aí tem que saber onde vai ser, né? Em qual local. Seção Judiciária de Porto Alegre, Subseção Judiciária de Gramado, nem sei se Gramado é subseção judiciária, mas enfim, volta aqui no material. Vamos lá, meu povo. Súmula vinculante 36. Nem precisa colocar que é súmula vinculante do Supremo. Se é vinculante, só pode ser. Não entendi mais nada. Por que você não entendeu mais nada? Qual é a sua dúvida, garoto? Vamos lá, meu povo. Diz a sua dúvida específica. O diretor tomou um susto agora. Não entendi mais nada. Fica problemático a professora aqui. Estou falando há mais de uma hora. Você fala, não entendi nada. É desesperador para mim, né? Não, diretor, entendi nada! No final da aula, diz para mim, para tia Carol, onde você empacou para eu resolver a sua vida aqui. Ângelo, professor, aí estou em dúvida na questão para julgar o prefeito. Vamos lá. Se ele, o prefeito, se apropriar de uma verba proveniente de uma repartição de receita entre União e município. Repartição de receita incorpora o patrimônio do município. Se incorpora a competência da Justiça Estadual. Se é competência da Justiça Estadual, TJ. Ok? Caracteriza... Ixi, agora foi rápido aqui. Aqui foi rápido. Entendeu, Ângelo? Ai, que vontade de chorar depois da aula. Lide, pelo amor de Deus, não. Eu estou aqui para ajudar vocês. Caracteriza tráfico interestadual, mesmo não saindo de um estado para outro? Jonatas, perfeito. Basta a caracterização do dolo, da vontade de encaminhar esta droga para outro estado, para transpor as divisas estaduais. Caracterizou o dolo, ainda que não saia do estado onde emitiu a droga,
tráfico interestadual, existirá aqui uma causa de aumento de pena do artigo 40 da Lei de Drogas. Beleza? Kleber, querido, tudo bem? Professor, uma pergunta. Na primeira fase, temos que estudar somente a lei seca? Por que estudar súmulas? Porque despenca a súmula. Quem disse que só a lei seca? Cabe o estudo da súmula porque a FGV também cobra entendimento da jurisprudência, principalmente do Supremo do STJ, ok? O que caracteriza o destino da droga, certo? Certo. O dolo do agente, para onde ele quer encaminhar a droga. Ai, 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 Lide, ai, 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 prefeito já absorveu perfeitamente, graças ao bom Jesus, né não? Ângelo, você entendeu? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Prof, se a droga foi apreendida em um navio... Ai, meu Deus, agora vai misturar direito penal. Manuel. Prof, se a droga foi apreendida em um navio de bandeira francesa, mas ainda estiver em território brasileiro, a quem compete o julgamento? Eu preciso de uma resposta. Esse navio de bandeira francesa é navio mercante ou navio a serviço do governo estrangeiro? Se for navio mercante e estiver no mar territorial brasileiro, competência da Justiça Federal, onde primeiro o navio atracar no mar territorial brasileiro. Se este navio for a serviço do governo francês ou de natureza pública francesa, extensão do território francês, não tem competência a Justiça Federal brasileira. Ok? Depende muito aí dessa natureza do navio. A aula fica gravada? Sim, senhora! Estou pegando o ritmo de novo depois de uma rasteira da vida. Estamos juntos, estamos juntas. Aqui eu dou a minha mão a você e levanto você comigo e você vai até a sua aprovação, dessa, até a sua aprovação. Eu garanto isso a você. Volta aqui. Explica, por favor, súmula 122. Vou voltar. Só terminando aqui. Súmula vinculante 36. Compete à Justiça Federal comum processar, nem precisaria falar comum, né? Processar e julgar civil denunciado por crime de falsificação de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição em registro ou caderneta de habilitação de amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Isso aqui você grave, não caiu na OAB, mas caíram nas últimas provas da FGV. Falou que a falsificação e o uso de documento falso, de documento de caderneta de inscrição em registro ou carteira de habilitação de amador, expedida pela Marinha do Brasil, Justiça Federal. Justiça Federal. Ok? Tranquilos? Não tá tranquilo, né? Para terminar a aula, súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos e de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, alineado CPP. Olha só, quando o artigo 78, inciso 2, alinear fala, ele fala da divisão dos processos. Vamos dar uma olhada. Olha o que o 78, 2A fala. Olhe para mim aqui, diretor. Diz o seguinte, o 78. Na determinação da competência por conexão e continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 2. No concurso de jurisdição da mesma categoria. Então, mesma categoria. Primeira instância, segunda instância. A. Preponderará a do lugar da infração, o qual for combinada a pena mais grave. Então, vai aplicar a regra se eu tiver 2 locais cometendo o crime em conexão, só que eu tenho regiões diferentes, um crime X aqui e um crime Y aqui, qual o juízo federal competente para julgar? Onde foi o crime mais gravoso? Foi o crime A, é o mais gravoso. Então, o crime B, por conexão, vem ser julgado pelo juízo competente do crime A, porque ele é o mais gravoso. Essa é sempre a regra. O juízo competente quando houver conexão em instâncias da mesma categoria é onde aconteceu o crime mais gravoso. É a regra 78.2a. Olha aqui no material.
Agora está dizendo que compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual. O que quer dizer o seguinte, quem me perguntou. Carol, e se eu tiver, por uma conexão, um crime que deva ser julgado perante a Justiça Estadual e um crime que deva ser julgado pela instância, pela Justiça Federal, mas todos dois pela mesma instância, primeira instância, eu aplico a regra que o juízo competente vai ser aquele onde ocorreu o crime mais gravoso? Não. Quando você tem Justiça Federal e Justiça Estadual, a súmula 122 do STJ diz: tudo vai ser atraído para a Justiça Federal, independentemente se é o crime mais gravoso ou não. Entenderam? Então, o 78.2a do CPP só vai ocorrer a regra da competência ser onde aconteceu o crime mais gravoso se nós estivermos em todos os crimes na mesma instância e no mesmo ramo. Todo mundo perante a Justiça Estadual, todo mundo perante a Justiça Federal. Quando eu estou em justiças diferentes, federal e estadual, e houver essa conexão de crimes da Justiça Federal e Justiça Estadual, se elas estiverem na mesma instância, chama tudo para a Justiça Federal. Chama tudo para a Justiça Federal. A única exceção é contravenção. Contravenção penal não é julgada perante a Justiça Federal. Sempre Justiça Estadual, independentemente se nós estivermos falando da União. Ok? Entenderam? Acho que foi a Vânia que pediu. Posso encerrar? Olha aqui, câmera 2. Entenderam a súmula 122? Então, gostaram da aula de súmulas de competência? É uma aula pesadinha, porque competência é um assunto bem cheio de regras. Existem muitas súmulas para disciplinar esse assunto. Mas por que eu trouxe isso? Treino difícil, jogo fácil. Se cair competência na sua prova, como corriqueiramente cai competência na primeira fase em processo penal, eu quero que vocês estejam tinindo com as súmulas. Ok? Um beijo, desejo a todos uma excelente semana e convido aos assinantes ilimitados do GRAM às 19 horas na sala particular. Vamos falar de direito penal. Meu agradecimento, que Deus nos abençoe e tenhamos aqui uma semana próspera, bons estudos.